Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso bate-papo de hoje. Então, a gente está trazendo aí um tema que está em alta, né, nas questões hoje de RH. Vamos falar um pouquinho também aqui sobre a metadados, né? Então, trazer um pouquinho também de como a gente vem trabalhando, né, o tema bem-estar aí na empresa. E esperamos, né, poder fazer um bate-papo bem legal. Eu vou me apresentar aqui, então, eu sou a Andrea, né, hoje atuo como líder na Metadados, na área de gestão de pessoas. Tenho aí algum tempinho já dentro da área de recursos humanos, mas eu gosto de me apresentar, né, como Andrea, filha da Dona Jandira, de São João, filha caçula aí de uma turma de 8, né, atualmente não tenho filhos, né, moro aí com um namorado, vamos dizer assim, e no meu lar lá a gente acaba tendo 2 gatas e um coelho para cuidar, né? Então, é isso. E também temos uma convidada nossa aí que vem nos ajudando, né? Indy, vou pedir aí para te apresentar. Oi, pessoal, tudo bem? Quero te dizer que já trabalho com 2 gatinhos e um coelho, a gente tem um movimento em Tá? casa, né. Tem, com certeza. E quero então me apresentar, eu sou a Indianara, muitos também já devem me conhecer ou já tiveram um bate-papo ou uma troca comigo, então é um prazer estar aqui. Para os que não me conhecem, eu estou fazendo então essa parceria junto com a empresa. Atualmente eu sou mestranda/doutoranda aqui na URGS, então estou fazendo esses são os meus projetos de vida atualmente, então o que me ocupa um pouco mais. Faço pesquisas e trabalho com essa questão do desenvolvimento das carreiras, e não só isso, também trabalho muito com pesquisas voltadas à tecnologia e o nosso bem-estar, a nossa saúde mental dentro desse ambiente. Legal. Bom, então a gente vai dar início aqui ao nosso bate-papo. Deixa eu tirar aqui a tela, né, para as pessoas, enfim, nos visualizarem aqui bem. A ideia, gente, é uma troca também. Em algum momento a gente vai pedir também para vocês contribuírem, a gente poder fazer uma troca legal aí durante o nosso tempo, né? Temos aí uma hora, a gente pretende, né, fazer uma apresentação também aqui inicial, e depois, claro, a gente pode deixar um tempo, né, até para perguntas, enfim, para a gente poder fazer essas trocas. Bom, tema bem-estar é um tema, né, que tem se tornado uma agenda muito central aí nas empresas, e eu acho que um grande desafio para a área de recursos humanos, né? Esse tema não só antes da pandemia, mas eu acho que se acentuou um pouquinho mais, né, com as relações, enfim, dos novos formatos de trabalho, mas é um tema que a gente vem aí trabalhando e discutindo bastante. Antes de entrar necessariamente, eu acho que no case, nas práticas, no que a gente faz, eu acho que é legal trazer uma breve contextualização, né, do que a gente pretende falar. Então, acho que é legal, né, a gente ter esse entendimento, né, essa troca, assim, do que é, de fato, o bem-estar, né, qual o conceito disso, que importância também ele tem, né, para dentro das empresas. Então, isso é muito mais como a gente também pensa aqui, como a gente, né, a partir disso, como a gente trabalha. Então, eu acho que vou começar aqui, né, com uma questão bastante simples, assim, que eu entendo, que eu acho que aqui o bem-estar ele envolve, né, essa consciência também do estado, né, atual de saúde em múltiplas dimensões, né, do ser humano. Então, ele não é só uma questão física, mas eu acho que é corpo, mente, espírito, né, tudo junto. E também é essa consciência, né, que as pessoas têm para conseguir realizar e viver uma experiência, né, saudável, feliz, bem-sucedida, né, na sua vida. Então, dentro dessa amplitude, né, de dimensões que é o ser humano. Indy, como é que você identifica também isso? Vou te dizer, assim, que de fato é essa questão que o bem-estar a gente não pode ver ele num sentido micro das coisas. É claro que a gente pode Uhum, encontrar bem-estar em muitos cenários, em muitos setores da nossa vida,
Porém, é muito o que tu está trazendo, assim, é o quanto a gente olhar esse bem-estar num completo. Então, a gente fala sobre bem-estar na psicologia e fala sobre um bem-estar subjetivo, que é mais voltado a si próprio, a gente poder não, digamos assim, quase zerar as emoções negativas, a viver com felicidade, é poder Uhum, buscar um conhecimento em si mesmo. A gente fala também de um bem-estar psicológico, que daí a gente vai muito para essa questão desse ambiente onde é que a gente está inserido, o que que a gente está produzindo, como a gente está se encontrando dentro desses cenários, como a gente está sendo recebido dentro desses cenários. E além disso, a gente vai falando sobre bem-estar em diversas áreas. E uma delas, principalmente, é o trabalho. Mas o mais interessante, assim, uhum. André, é que nem tu pontuou muito bem, quando a gente fala sobre bem-estar, a gente vai falar sobre um todo, aonde todos os participantes têm um peso sobre isso. Então, quando a gente fala sobre bem-estar, a gente tem que olhar muito para nós e ver como nós estamos agindo dentro desse cenário para alcançar essa melhora, para poder entender o que a gente precisa melhorar ou não, como a gente precisa se organizar para se sentir bem naquele ambiente. Ah, legal. É uma atitude bem pessoal, né, para essa adoção de um estilo de vida também mais saudável, né? Então, aqui a gente trata muito como uma atitude do indivíduo, né? E acho que isso a gente aprofunda um pouquinho, né, de como é que a empresa, né, como é que as relações nas organizações podem, de certa forma, auxiliar, mas tem muito uma tomada de decisão do indivíduo de ter essa Sem plenitude, né, na vida deles. Pois é, e é que nem tu tá trazendo, assim, a empresa ela tem um papel e é claro que, assim, a gente vê esse movimento, cada vez mais a gente tem a consciência do quanto o bem-estar num local de trabalho ele é super importante para a gente ter mais produtividade, para a gente ter melhores resultados. Mas também vale lembrar, assim, muito bem que nem tu pontuou, a gente também precisa ter esse papel ativo de buscar, de querer entender, de poder saber o que que é melhor para mim ou para o outro, e principalmente aproveitar as oportunidades que nos são dadas. Então, assim, o quanto que também o espaço onde a gente está oferta coisas que a gente pode utilizar, que a gente pode ter como benefício justamente para se sentir bem, para se desenvolver. Eu acho que existem aqui, né, quando a gente fala um pouco também da importância do bem-estar, eu acho que aqui existe profundas transformações, né, no mundo do trabalho, que hoje Hum, estão sendo adaptadas também a um atual contexto social, né? Então, promover também o desenvolvimento dessas habilidades, dessas atitudes pessoais, a criação de ambientes também que são favoráveis ao bem-estar, né? Eu acho que implica também reconhecer um pouco dessas mudanças, né, que estão acontecendo, da própria necessidade de adaptação, muitas vezes, né, da busca por um equilíbrio, e uhum. dentro desse cenário, esse mundo que está sempre em transformação, sempre em movimento, sempre em mudança. Então, acho que equilibrar também esses fatores, né, mudança, adaptação, o próprio equilíbrio, eu acho que aqui a gente consegue ter uma mudança, né, na vida de cada indivíduo, né, e de uma forma que isso flua de forma mais harmônica, Uhum. e ter esse incremento, né, dessa capacidade, né, que as pessoas têm de fixar as suas prioridades, naquilo que elas vão tomar decisões, implementar mudanças efetivas, né, a gente chama muito da mudança consciente, né, para melhorar e alcançar um melhor nível de bem-estar. Dentro dessa dinâmica, eu acredito que quando a gente trabalha, né, bem-estar dentro das empresas, eu tenho para mim, aí é uma opinião mais particular, né, nossa, aqui, que a grande importância de conduzir o bem-estar dentro das organizações, dentro do ambiente de trabalho, é para que a gente possa contribuir efetivamente para que as pessoas tenham, né, essa vida plena e realizada, que elas tenham uma consistência dessas, né, atitudes. Então, Hum, mais do que, claro, a gente tem aqui discutir consequências, né, porque eu entendo até que a consequência disso, né, de a pessoa se sentir bem, se sentir feliz no seu ambiente de trabalho, é trazer maior engajamento, é trazer retenção, é trazer boas, né, profissionais para se trabalhar nas empresas, mas também a gerar esse impacto, né, na vida de outras pessoas,
e como elas também se sentem satisfeitas na contribuição, não só para o negócio, mas do que elas geram valor, às vezes, para os clientes, né, para a sociedade, né, esse impacto de realmente significar o trabalho delas, né. Uhum. E eu acho que isso tudo que tu está trazendo também vale a gente ressaltar essa questão do quanto que o nosso bem-estar ele é, assim, que nem eu trouxe até no conceito muito subjetivo, às vezes a gente precisa ou estar num lugar ou em outro, ou tá todo mundo feliz, a gente não tá, porque tem alguma outra coisa incomodando, enfim. Então, isso que tu tá trazendo é muito legal de a gente observar, assim, e ver o quanto que falar de bem-estar e falar de bem-estar em qualquer cenário, a gente está falando sobre nós também, sobre a nossa busca, sobre o nosso desenvolvimento, mas o quanto que a gente está trazendo, assim, que isso gera um lugar de bem-estar não só para nós. Porque nós estando bem, a gente consegue trabalhar melhor, consegue acolher às vezes a outra pessoa que não está legal, consegue ter uma empatia, um desenvolvimento de questões cognitivas e emocionais que ajudam muito não só a gente, mas ajudam um outro também. E é uma corrente que a gente vai construindo que vai sendo aquele suporte, onde é que, bom, meu colega tá, às vezes está de mau humor ali, não tá naquele dia legal, mas ok, tô aqui, tô bem, tô de bem comigo, tô entendendo o que é meu, o que é da outra pessoa, então assim, ter isso também influencia muito, e às vezes a gente fala que, né, eu pontuei bastante sobre isso do ambiente, mas a gente não pode esquecer que o ambiente é a gente também, que a gente também gera isso e constrói, e muitas vezes ter esse espaço de ter uma noção, e principalmente, que nem tu vem me trazendo muito sobre isso, as atitudes necessárias, e também os comportamentos, a gente ter essa atitude e fazer isso, fazer essa ação de buscar entender, de buscar compreender, de buscar melhorar cada dia, isso também vai ajudando muito a construir esse cenário de bem-estar consigo mesmo, primeiro para depois conseguir ofertar isso a um outro também. Verdade. Eu acho que a gente fala muito num contexto atual de uma gestão mais humanizada, e eu acho que quando a gente resolve, né, dentro da organização, a gente resolve cuidar das pessoas, educar, tratar, apoiar, desenvolver, não existe mais a neutralidade, né, um distanciamento. Existe aqui eu acho que uma posição muito significativa e verdadeira de relação com a pessoa, de amor ao próximo, né? Então, entendo que a gestão também, quando a gente fala de gestão humanizada, é pessoalidade e interesse, né? E aqui a gente traz daí possibilidades, né, de abordagens mais sólidas de apoio, que vão estar um pouquinho fundamentadas nessas multidimensões, né, do ser humano, sejam nas necessidades físicas, emocionais, cognitivas, espirituais. Então, no meu entendimento, esse grande avanço que a gente fala hoje é a compreensão dessa integralidade do ser humano, sem haver uma distinção também de diferentes papéis desempenhados no nosso dia a dia, né? A gente fala, eu sou, ora, um profissional, ora, eu sou um estudante, também sou estudante hoje, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou filho, filha, sou marido, esposa, né? Então, eu acho que é por isso que existe um tema central hoje, né, desta agenda dentro das organizações, no sentido de criar uma cultura, né, de bem-estar, promover um local de trabalho que incentiva, promova o bem-estar das pessoas, e que implemente formas, né, que as pessoas possam refletir, aprender e criar esses hábitos saudáveis, né? Então, acho que aqui uma grande agenda central dessa integralidade humana, né? Concordo, e isso é um processo que muitas vezes a gente vem avançando, porque assim, inclusive até que nem tu trouxe, assim, às vezes a gente se coloca, aqui eu sou só um aluno, aqui eu estou trabalhando, eu vou chegar em casa e nada disso vai me afetar. Duvido. Se alguém aqui consegue simplesmente separar tudo assim num nível muito extremo, vem conversar comigo. A gente vai ter que dar uma trabalhadinha. Mas brincadeiras à parte, é importante a gente observar que sim, tem coisas que quando a gente não tá legal, tô passando por um problema de família, tô com alguma questão mais sensível, tô com alguma insegurança sobre o meu desempenho profissional,
isso vai afetar em todas as outras áreas. E que nem tu está trazendo, a gestão humanizada, ela está dando esse avanço acadêmico, científico, que eu acho que é muito interessante, porque ela também está trazendo isso, assim, de mostrar que não tem como a gente separar. A gente pode olhar assim para um Verdade. lado, para o outro, a gente pode daqui um pouco pegar um núcleo que está mais sensível, mas se a Uhum. gente não olha para um todo, num grau de poder entender o que está acontecendo, como isso está afetando, é difícil a gente conseguir dar o giro. Porque, trazendo um exemplo bem básico, assim, se a gente for trazer isso para um contexto de trabalho, se um dos meus times não está indo muito bem, ok, eu vou dar uma atenção, eu vou cuidar, vou olhar o que está acontecendo, mas eu preciso olhar para os outros times também. Preciso entender o que é que está acontecendo nas outras, ou se daqui um pouco esse time que não está legal, se eu preciso dar um suporte a mais, se eu preciso de ajuda de alguém. Então, isso às vezes trago esse exemplo concreto, porque a gente traz isso para nossa vida também. Se eu não estou bem, eu posso pedir ajuda. Eu posso ver o que é que não está legal. Eu posso dizer, olha, não estou bem hoje. Eu posso até brincar e dizer assim, eu tô de TPM, então não entra no meu caminho hoje. Hoje não tô legal, né? Tô E legal. tem muito dessa possibilidade, né, que a gente diz assim, de trabalhar isso de forma mais integral, né? E não querer que colocar uma máscara, né? Criar uma persona, e aqui eu sou a persona do profissional, então, né? Uhum. Às 8 horas eu bato ponto ali e pronto, eu mudo, né? Eu viro a chave. E uma outra questão que eu acho que também tem a ver com um pouco com as armadilhas, né? Acho que é legal a gente falar isso também sobre Uhum. armadilhas, sobre práticas de bem-estar, porque muitas vezes a gente fala muito assim que às vezes não é só uma questão de ter, né, daquele passivo, né, que as pessoas esperam, né, receber algo de fatores completamente externos, né? Eu acredito que tem muito a ver com a relação também com que alguns fatores internos de cada indivíduo também são trabalhados, então, seja no seu estado, né, do corpo, mente e espírito, então, às vezes, não é só a posição do ambiente, né, então, muitas vezes a gente pensa assim, mas vamos pensar naquelas empresas que são super legais para trabalhar, que tem as piscinas de bolinha, que tem lá escorregador, que tem videogame, lanchinho, cerveja liberada na sexta, não sei, Uhum. não é que isso não é legal, não me levem a mal, gente, né? Não estou dizendo que não é legal, acho que é super divertido ter um ambiente descontraído, mas tem questões aqui que não adianta ter uma super sala de jogos e daqui a um pouco lá eu não tenho uma ferramenta adequada para conseguir produzir meu trabalho, ou a minha carga horária de trabalho não condiz com as entregas que eu preciso, e isso vai me causar outros, né, malefícios de estresse, de ansiedade, de esgotamento, porque eu também nem vou aproveitar o que o ambiente também me oferta. E na mesmo sentido, né, às vezes tem essa, justamente naquilo que a gente estava conversando antes, né, dessa falácia também enquanto social e mental, de aqui na empresa eu sou profissional, quando eu inicio meus trabalhos eu deixo, esse quantas vezes o que salvou o dia pode ter sido uma conversa amigável, né, uma palavra amiga, né, sobre alguma preocupação, um anseio, que não tinha nenhuma relação com o trabalho. Sim. Então, também acho que nesses exemplos, né, acredito que são algumas das armadilhas, né, das práticas de bem-estar, é trabalhar só em dimensões externas, só no ambiente, só no financeiro, só na carreira, sem criar, né, algumas dimensões mais internas, né, do físico, do mental, do intelectual, do espiritual de cada pessoa. E aqui também a gente vê exemplos, né? A gente está hoje no mês da mulher, então já Uhum. antecipando amanhã, parabéns a todas as mulheres, né, que estão Para aí nós. nos assistindo, né? Parabéns para nós. Com relação, né, à celebração das lutas, né, das conquistas femininas. Então, não adianta amanhã chegar e entregar um mimo, fazer uma festa, uma comemoração, se daqui a um pouco eu também não tenho um senso de igualdade e justiça nas relações de trabalho com as mulheres. Então, eu acho que a chave para mim é conseguir um equilíbrio, né, dessas práticas, vamos dizer assim, de transformar esse ambiente, lembrando que também cada pessoa vive num estágio da sua vida
e demandam, né, de acordo com o seu momento, né, mais atenção em diferentes dimensões. Então, acho que até num contexto, né, pós-pandemia, né, também houveram muitas mudanças, né, do que as pessoas estão dando atenção. Indy, tu consegue colaborar com nós, assim, também, o que que tu vê aí, o que que tu pega, né, com relação a esses novos contextos? Vou te dizer, assim, que eu acho que na tua fala, André, tem um ponto muito importante de a gente ver, assim, porque tu me trouxe muito sobre essa questão, assim, dessa questão dessas armadilhas, porque sim, é muito legal. Poxa, se a gente for pensar, uma piscina de bolinhas, um escorregador, que criança interna não fica feliz? A gente fica. Mas é um ponto que tu trouxe muito bem, assim, colocado sobre, às vezes, essa falta de uma humanidade, de um vínculo humano. Porque, assim, às vezes eu posso ter todo o suporte técnico, eu posso ter tudo o que eu preciso à mão, todas as ferramentas, mas eu não tenho um humano. Eu não tenho a quem recorrer e perguntar e dizer assim, olha, pessoa, me ajuda aqui, ou hoje eu tô empacado aqui, eu não consigo sair daqui, dá para me dar uma ajuda? Porque às vezes a gente coloca isso como se a gente trouxe assim, esse bem-estar tão externo, tão uma coisa assim, tem que ser um ambiente legal, né? Mas às vezes a gente esquece que às vezes a gente só precisa daquele help, daquela ajuda, daquele colo de alguém para dizer assim, não, estou passando por isso aqui também, tá difícil para mim também, preciso desse suporte. E assim, essas questões que tu trouxe sobre essa pergunta que tu me fez sobre o que veio mudando. Tem muitas coisas que assim, a gente está passando por digamos, aquela questão, a famosa enxurrada depois da pandemia. Então, a gente está tendo muitas ressignificações. O número de pessoas com ansiedade, com episódios depressivos, com essa questão de ter a saúde mental mais fragilizada. Isso são coisas que vieram. E assim, isso eu acho que é importante dizer que a gente não tem que ter vergonha de não estar se sentindo bem, de ter que procurar ajuda. Porque trabalhando e eu sendo uma profissional de psicologia, eu vejo que muitas vezes as pessoas chegam até mim com aquela certa vergonha de dizer, olha, não tô Eu preciso de legal, ajuda. ou muitas vezes nem pede ajuda, do tipo assim, fica naquela de, mas o que eu vou falar? Que nem eu sempre digo, não precisa ter medo. Se tu não sabe o que falar, eu sei o que perguntar, eu sei o que conversar, então pode vir falar comigo. Porque é um processo que Sim. muitas vezes a gente fica com essa questão, com esse sentimento de, ok, hoje a gente está olhando para essas questões materiais, que muitas pessoas sim precisam ainda dessa questão mais material de receber, de ter um salário e tudo mais, mas a gente não está com isso sendo o principal. O principal hoje em dia é essa reestruturação de poder entender o que me faz bem, como é que eu vou me organizar, como é que estão as minhas relações, sejam relações de trabalho, de escola, de formação, de até mesmo nessa questão de um relacionamento amoroso, se isso está sendo legal ou não está. A gente está tendo aquela famosa ressaca de tudo que a gente viveu por 2 anos de isolamento, mais ou menos. Então tem sim muita coisa vindo, e principalmente a gente não está falando de bem-estar à toa, porque é uma das coisas que a gente está tendo dificuldade hoje de equilibrar. E que nem tu trouxe, assim, cada um uma fase na vida que onde que daqui a um pouco eu tô precisando um pouco mais me estabilizar financeiramente, outras eu tô precisando ter uma formação melhor, outras eu tô precisando mais de um relacionamento que seja tranquilo. Mas eu acho que é interessante a gente olhar para a vida com equidade. Porque muitas vezes a gente fala, tem que estar tudo no equilíbrio, num balanço. Equilíbrio não é estar assim, às vezes o negócio está um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, e a gente vai modelando esse equilíbrio numa equidade das áreas de vida. Então, se eu preciso mais financeiro, ok, vou investir um pouco mais nisso. Se eu preciso mais de bem-estar, opa, então tenho que investir nisso. Mas a gente tende a ignorar a saúde mental e ignorar a gente vai olhar primeiro para todo o resto. Então, isso é importante a gente também ir vendo, assim, que é uma das coisas que vem mudando. Então, a gente precisa mais desse suporte de saúde mental, que é uma das coisas que a gente, por mais que ainda existam receios, a gente ainda se sinta envergonhada, a gente precisa disso. E que nem eu sempre digo, às vezes é só para um simples, precisei desabafar do que estava me incomodando. E isso é suficiente para a gente buscar ajuda. A gente não tem que acumular. Não precisa ser uma dor acumulada para mim ter que buscar por um profissional. Às vezes eu só preciso de um desabafo e felizmente estamos começando a entender que a Tá saúde mental entendendo? ela é
ela equivale a uma saúde física e que sim, o físico, o externo pode ser maravilhoso, mas não adianta o meu externo ser maravilhoso se o meu interno não tá bem. E como é difícil, né, a gente, assim, acho que é raríssimo, né, também acho que trazer essa questão, assim, de que, nossa, não existe, né, aquela busca pela felicidade perpétua, né, e que a gente vai ter alguns olhares, alguns, né, algumas atenções maiores, dependendo do nosso estágio de vida, depende do nosso momento, e tá tudo bem, né? Em alguns momentos faz parte da vida a gente ter frustrações, de ter que lidar com problemas, de ter que resolver, né, relacionamentos, e isso faz parte da vida do ser humano, né? Porque senão talvez não existiria vida se não fosse desta forma. E a gente tem momentos, né, em que a gente vai se sentir melhor, com níveis mais satisfatórios, talvez em dimensões, né, com mais satisfação, outras menos. E acho que esse nível de autoconsciência também ela é super importante. Então, a gente está falando aqui também de trazer, né, para dentro do tema das organizações do RH, este autoconhecimento, né, ajudar as pessoas nesses momentos e saber que às vezes, né, as pessoas estão com ansiedade, mas elas não sabem nem detectar de onde vem, o que é. Sim, e às vezes é bem aquilo, é um mal-estar físico que eu não sei, eu comi alguma coisa que não fez bem no meu estômago. Será que tu comeu alguma coisa que não fez bem ou será que tu tá com esse processo de ansiedade que tu não tá conseguindo identificar? Porque muitas vezes eu escuto isso, a ansiedade ela se mascara de inúmeras formas em questões físicas. E a gente precisa, assim, dessa Verdade. autoconsciência de poder entender e muitas vezes de conversar, assim, até com as pessoas e dizer assim: será que tá ok eu me sentir assim?" Porque às vezes a gente não sabe mesmo. Então é Sim. importante ter esse cuidado e que a gente está pontuando muito bem, assim, poder detectar o que a gente sente. Gente, então, a gente terminou uma primeira parte, assim, um pouquinho da conversa também muito, né, sobre essa ideia do que é o bem-estar, dessa importância, né, de como é que a gente está vendo essa questão mais dessa gestão mais humanizada, dessa integralidade do ser humano, para agora a gente também entrar um pouquinho, né, das práticas também que a gente realiza nisso, mas até pensando, né, em como também a gente entende e de que forma também a gente compreende e sente isso no nosso dia a dia, eu gostaria de fazer uma provocação aqui bem rápida para os nossos ouvintes, né? E fazer uma enquete bem rapidinha, assim, para que vocês nos digam ali no nosso chat mesmo, em que momento vocês sentiram bem-estar, né, no ambiente de trabalho, tipo, na semana passada. Porque vamos lá, isso é tudo muito, né, sazonal, assim, mas que momento chamou a atenção de vocês e que vocês acham que sim, vocês tiveram, né, se sentiram muito bem em algum momento e eu gostaria que vocês colocassem aí para nós, para a gente dar uma garimpada aí também de como é que vocês estão, né, trabalhando nesses níveis de consciência e bem-estar aí no dia a dia, né? E vamos pegar a semana passada, né? Porque pegar muito tempo, né? Vai ter sempre uns altos e baixos aí, mas vamos para o positivo também, tá, gente? Vamos lá, em que momento a gente sentiu, né? Feliz, satisfeitos, né? Com o nosso trabalho aí dentro do nosso ambiente. Vou ajudar um pouco o Vamos ver. pessoal, dar uma O ajudadinha, pessoal assim, também. mas eu acho que vale também a gente falar assim, claro que bem-estar são grandes conquistas, que a gente consegue alcançar tudo, mas é aquele momento que, assim, consegui todas as minhas tarefas, eu fiz uma tarefa que estava pendente há tanto tempo, e isso me deu um alívio, porque às vezes a gente também precisa ver esses alívios também fazem parte do bem-estar. Então, assim, conseguir Total. terminar uma tarefa ou Um construir alguma coisa. projeto. Uhum. Eu vou dizer então um momento, né, que eu tive, acho que na semana passada, que para mim assim foi muito gratificante, mas um momento em que eu pude agradecer, né, por uma situação em que alguém me ajudou muito, foi muito mais uma situação de escuta, de apoio, uma situação que eu vivia na minha questão, na minha vida pessoal, a qual ela
era para mim bastante turbulenta, me causava muito, né, aquele peso, aquela ansiedade. Ela acabou se concluindo e eu consegui agradecer muito, né, a um líder que me apoiou durante aquele período, que sabia, né, exatamente o que estava se passando. Então, isso para mim foi muito gratificante, poder agradecer, né? Então, ter aquele momento de gratidão também, né, por todo o apoio que foi feito dentro daquele momento. Então, isso me causou, assim, uma felicidade muito extrema, obviamente, pela situação ter se resolvido, mas também por eu poder agradecer pessoas que me ajudaram durante esse período. E eu vou te contar um que, assim, na semana passada eu fiquei muito feliz com uma conquista de uma das pessoas que eu acompanho, e me contou uma conquista e veio, e assim, era algo básico, uma coisa que assim, a pessoa estava querendo fazer um tempo e estava ali e conquistou. E isso me deixou num bem-estar, assim, de poder olhar e ver aquilo e pensar assim, poxa, olha que legal também poder ficar e celebrar e ficar feliz e celebrar com as conquistas das pessoas que estão próximas da gente, que a gente se preocupa, que a gente gosta. E vem aquela felicidade genuína que tu pensa assim, que legal. Foi um processo muito bonito de ver acontecer. Legal. Bom, eu não sei se eu estou conseguindo ver respostas. Temos respostas aqui, pessoal. Eu Está acho que todo mundo não. meio acanhado. Eu acho que não existem certo e errado, pessoas. Vocês podem trazer Vocês para podem nós. escrever ali, tá? Mas, enfim, a gente vai deixar também para vocês estarem, né, pensando um pouquinho ali, mas é escrever, tá? Eu acho que não tem o microfone aberto ali, o som. Mas eu acho que é bastante para a gente também refletir alguns momentos, né, que se passam nas nossas vidas, e se a gente tem essa consciência, né, do que nos traz, né, felicidade, do que nos deixa bem, do que nos, né, nos ajuda a ter um estilo de vida mais saudável. Então, essa também era uma questão que eu queria trazer aqui para que vocês pensassem nisso. Bom, então eu vou começar a segunda parte aqui, praticamente, do nosso webinar, falando um pouquinho aqui sobre o nosso programa, né, dentro da Metadados, como a gente trabalha um programa de qualidade de vida e bem-estar. Então, o nosso programa aqui, ele é chamado de Sintonizem, é um programa que a gente já tem há bastante tempo dentro da empresa. O propósito dele é praticamente contribuir, então, para a adoção de um estilo de vida saudável. Então, no que se refere a gente conseguir produzir, né, conteúdos, educar, né, trazer questões sobre prevenção, importantíssimo, vamos falar sobre algumas questões de prevenção e bem-estar, então, das pessoas, né, seja elas no trabalho, seja ela na vida das pessoas. O programa a gente atualizou agora em 2020, onde a gente passou também a utilizar um construto mais multidimensional, assim, do bem-estar, e a gente trouxe o conceito, né, das 8 dimensões de saúde, né, e bem-estar. Apesar que, pessoal, mas assim, a gente tem divergências, né, porque você vai fazer uma pesquisa, elas vão essas dimensões entre 3 a 12, que eu acho que é o que a gente já conseguiu pesquisar. Se vocês quiserem dar uma olhada também na forma desse construto, tem o Instituto Nacional do Bem-Estar nos Estados Unidos, eles promovem 6 dimensões, então eles trabalham lá com a ideia da metodologia nas dimensões emocional, física, intelectual, ocupacional, espiritual e social. Né? A gente trouxe aqui para dentro, né, mais a dimensão ambiental e financeira, que a gente achou importante trabalhar essas dimensões. E a gente parte, então, como se fossem desses pilares, né, dessas 8 saúdes, para a gente poder construir, então, todas as práticas e todas as formas com que a gente entende, né, como práticas que podem atuar nessas dimensões do ser humano. Então, na questão, iniciando talvez aqui na questão mais ambiental, aqui financeira, enfim, a gente traz aqui algumas indicações, né, do que a gente trabalha também no ambiente físico, né, do que a gente consegue atuar ali com as pessoas. Então, a gente tem ginástica laboral, a gente faz isso todos os dias, entendemos ali que é um momento também para iniciar o nosso trabalho, que também é aquele trabalho muito, né, com a questão de computador, de postura, da questão da ergonomia. A gente já testou também durante um período também da pandemia o yoga online,
onde a gente também fez, né, alguns testes também desse formato. Então, além da ginástica, a gente trouxe yoga. Nós testamos num projeto também de força-tarefa, o Mindfulness, né, que ele leva, assim, levando um pouco do conhecimento sobre a técnica, né, e como aplicar durante aquele período que exigia maior foco e esforço, né, da atividade daquela área. Então, era um projeto onde eles tinham lá toda uma virada de sistema, de toda uma movimentação com clientes, de todo um treinamento, de todo, né, um grande volume também de atendimentos, que isso iria dobrar, triplicar, e como eles poderiam focar, não só focar, mas tirar também um pouco daquele peso, né, daquela tarefa, daquele projeto naquele momento, né, e trazer isso, uma reflexão também de um processo, né, mais de foco, mas também tirando um pouquinho, né, buscando essa saúde mental. A gente também traz aqui outras questões que são questões práticas, né, que a gente acaba trabalhando no dia a dia, ou pelo menos vai orientando muito a equipe, que eu vou trazer algumas questões também que eu acabo abordando muito com as equipes, com os times, que às vezes são reuniões, né, o tempo das reuniões, né, em vez de fazer uma reunião lá, de ter uma agenda, né, de 1 hora, e às vezes sai de uma reunião, entra noutra, eu vejo porque o nosso trabalho ele está sendo mais remoto, então ele está existindo essa estafa de reuniões uma atrás da outra, e às vezes as pessoas se sentem um pouco ansiosas porque não conseguem trabalhar, às vezes não tem aquele momento de pausa. Então, a gente traz a ideia também dessas reuniões serem de 45 minutos. Por quê? Porque para existir um espaço, né, para que a pessoa possa levantar, possa dar aquela alongada no banheiro, pegar um café, ter um momento também de concentração antes da próxima reunião, né? Porque é muito ruim quando você vai iniciar um outro trabalho, um outro assunto, e tu nem desligou do anterior, daqui a um pouco tinha que passar, fazer uma anotação, tinha que mandar um e-mail, e isso no final do dia fica muito pesado, né? As pessoas acabam, né, trazendo muito esse peso, né, de estar uma reunião atrás da outra, aquela sensação que fez um monte de coisa e não fez nada. Então, isso são práticas, né, que a gente traz também para a nossa questão aqui de ambiente, né, que a gente diz assim, que é físico, mas ele acaba não sendo físico, mas são formas de trabalho, né, para se adquirir maior bem-estar. Já vi na internet e estou tentando aplicar, ainda não consegui, assim, 100%, mas também de trabalhar, assim, um dia, né, da semana sem reuniões. Não consegui ainda 100%, mas estou 80% com o meu, né, projeto lá de vida. Por quê? Para a gente conseguir focar nas tarefas, nas entregas, em pesquisa, às vezes até num autodesenvolvimento, né, para conseguir entregar, de repente, algo novo, fazer algum tipo de experimento. Então, principalmente para quem lidera pessoas, a gente sabe qual é a carga, o peso, né, muitas vezes de começar novos projetos, um pouco de dar orientação, ou às vezes até mesmo de estar à disposição de outras pessoas, no momento que elas precisam ali uma ligação rápida. Imagina se tu está com a agenda sempre cheia, lotada, quando que tu vai fazer isso, né? Aqui a gente também trouxe dentro do nosso programa do Sintonizem nessa questão também, as pessoas falam muito da produtividade, desse foco, de trazer uma técnica muito simples, né, que é bem, já é uma técnica bastante antiga, né, da técnica Pomodoro ali, para as pessoas terem aqueles momentos de concentração, de estarem focadas. Pelo menos aqui, né, na empresa, a gente trabalha quase que 100% aqui com equipamentos, né, áudio, vídeo, note, som. Então, tu tem 2 celulares, tu tem 2, 3 chats, né, de conversas, aí tem ligação, tem alguém te chamando, tu tá no meio de uma reunião, e como é difícil, às vezes, ter esses focos, né, para poder também trabalhar, se concentrar e conseguir entregar e produzir. A própria Microsoft também, ela tem os insights da Microsoft Viva, então também é uma técnica que eu uso também bastante com as equipes, também eu acabo falando para eles fazerem o uso, que é a hora do foco.
Então, ele mesmo faz uma programação automática, assim, mais ou menos 2 horas diárias, de acordo com o plano ali de cada pessoa, onde eles fazem essas configurações de trabalho para aquele momento ser um momento em que ninguém vai agendar uma reunião, às vezes não receber uma ligação, né? Então, ter aquele momento também para trazer. Acho que uma coisa que a gente trouxe aqui recentemente na Metadados, estamos trabalhando também, foi um projeto de redução de carga horária. Então, a gente, na Serra Gaúcha, aqui onde a gente tem a nossa matriz, São Paulo já existia esse atendimento, né, por conta lá do sindicato dos empregados, que já tem isso há mais tempo, já conseguiram esse benefício, mas a gente fez, então, aqui dentro da unidade da matriz, onde a gente tem, isso representa para nós 80% dos nossos colaboradores, nascemos, né, com a matriz aqui no Rio Grande do Sul, então a gente está fazendo uma redução também progressiva, né, de acordo aqui, em acordo, né, com os times, em acordo com o sindicato, para que a gente consiga trabalhar, então, 200 horas, né, na semana. Então, o mais legal disso tudo, em termos de projeto, claro que é um avanço também nas nossas relações. A gente sempre comenta, né, a gente acaba buscando muito mais a ideia de o quanto eu contribuo, o quanto eu tenho de entrega, e não necessariamente meramente fazer uma marcação de ponto, né? E então, a gente vem trabalhando muito com essa ideia, e a própria organização da jornada, ela foi feita pelos times, né, de como eles iam trabalhar, sendo que a referência deles, que eles tinham, assim, era impactar o mínimo possível no atendimento, né, dos clientes, né, das pessoas que precisavam do seu trabalho, da sua entrega. Então, foi muito legal, assim, saber que é possível, né, é possível a gente trazer essa ideia do foco, trazer essa ideia de produtividade, mas trazer essa ideia do bem-estar e da qualidade de vida, né, para as pessoas nesse sentido. A gente tem, claro, aqui dentro do espaço um ambiente para café, chá, espaço de lazer, com TV, videogame, mesa de sinuca, um local para alimentação, né, churrasqueira, né, que no sul também tudo vira em churrasco, a parte de bicicletário também, para quem quer vir de bicicleta, deixar aqui na empresa. Então, a gente tem, obviamente, esses espaços para que as pessoas possam se sentir bem, né, que elas tenham um bom ambiente, que elas tenham mobiliário adequado, que elas tenham, né, uma cadeira confortável, sua mesa. Grande parte das nossas pessoas agora estão em casa. Então, isso também, na implantação do modelo de home office, a gente trabalhou muito em conjunto aqui com a CIPA, né? A gente tem aqui uma comissão onde eles também fizeram pesquisas relacionadas ao ambiente, ao espaço de trabalho. Claro que naquele momento, né, bem de pandemia, foi muito mais, né, a gente ter pensado na segurança das pessoas enquanto saúde naquele momento, e as pessoas foram para essas casas, tentaram ir fazendo uma adaptação do que era possível, e aí logo depois, então, a gente começou a fazer um trabalho mais de pesquisa, de como é que elas estavam utilizando. Num primeiro momento, a gente emprestou cadeiras, depois a gente voltou também para um momento híbrido, daí volta, né, esse equipamento da empresa, mas para suprir também a própria questão, né, do que as pessoas também precisavam organizar nas suas casas. A gente implementou uma política de home office com uma ajuda de custo para que eles conseguissem criar esse espaço de trabalho, assim como eles já tinham, né, no ambiente. Para nós, até ficou um pouco mais simples essa modelagem, porque equipamentos, né, eletrônicos, todo o kit, né, tecnológico, a gente já fornecia. Então, claro que eu entendo que para empresas que têm lá um computador mais físico, ali um PC mesmo, fica um pouco mais difícil do que adaptar para quem já trabalha com notebook, né? Então, nas questões de saúde, também a gente trabalha aqui todo um aparato, né, de campanhas de vacinação, né, campanhas também de prevenção e dicas de bem-estar. Então, em parceria também com a nossa empresa operadora aqui do plano de saúde, a gente oferece também um projeto Empresa Saudável, né, um programa Empresa Saudável, desculpa, a gente oferece a inclusão também do perfil de saúde das pessoas
para monitoramento, né, de grupos de risco, né, grupos de médio risco, alto risco, onde eles oferecem, então, um acompanhamento, né, de enfermagem, nutrição e saúde mental. Estão trabalhando muito em questões, assim, de pessoas que têm, daqui a um pouco tomam remédios, né, controlados, né, que tem lá problemas já com hipertensão, diabetes, o tabagismo, que a gente cuida muito para que eles conversem também com profissionais, né, da área de saúde, na parte de nutrição e também na parte, né, de saúde mental, que foi quando a gente iniciou. O que a gente entende aqui também, acho que é muito legal a gente comentar, é que prevenção é algo que a gente leva muito a sério dentro do nosso programa. Então, a gente busca orientar que as pessoas façam exames preventivos, né, que elas estejam em dia com o seu autocuidado com a saúde, que elas também criem, né, essa questão, assim, dos acordos também de ausência com o time, porque às vezes, né, é muito pior a pessoa se exaltar depois que já está doente, e aí o time estava contando com ela, do que necessariamente ela se ausentar quando ela precisa fazer lá uma consulta, um exame, enfim, de prevenção e de acompanhamento. E aqui a gente traz muito essa ideia também da organização da autogestão, por quê? Porque a gente faz com que eles criem esses acordos com o próprio time para essas ausências, e aí eles justificam depois para nós essas ausências de consultas e exames, a qual na nossa área de administração aqui de pessoas a gente não traz isso com prejuízo salarial. Então a gente trabalha muito essa ideia assim, sim, vamos fazer uma consulta, né, vamos estar em dia com os nossos exames, né, e claro, e o impacto que a gente tem, assim, em termos de trabalho, a gente entende que é um mínimo, assim, que claro, é um acordo que eu faço com o meu par, né, no dia que eu vou precisar fazer minha consulta, meu exame, vou precisar estar ausente, mas que a gente não traz isso depois como um prejuízo, né, no seu salário e tudo mais. Eu acho que Indy também aqui, né, nessa questão de prevenção, você acompanha muitas pessoas, né, e pode contribuir com essa importância. Eu imagino que muitas vezes as pessoas acabam procurando quando aquele problema já está instaurado, né, em vez de procurar, de repente, isso como uma forma de prevenir ou de como, né, buscar essa ajuda antes que se instaure já uma doença, né. E eu acho que é bem importante ressaltar isso tudo que tu tá trazendo, assim, André, porque o programa ele tem uma visão a longo prazo. E eu acho que isso é importante a gente pontuar, assim, porque é um investimento que a gente faz, que não é um investimento que a gente vai ver um retorno, assim, do dia para noite, já, ok, investi nisso e tá tendo um retorno. Mas é um programa que ele é Uhum, tão bonito e ele é tão concreto que a gente consegue mensurar também justamente por ele ter essa ideia de um longo prazo, de poder observar, de poder coletar esses dados, de enxergar isso acontecendo ao longo. E sim, isso que tu uhum. está trazendo também, eu acho que eu vou pegar o programa e vou trazer para nós como seres humanos, como seres únicos. A gente também tem que investir a longo prazo, porque assim, às vezes a gente vai, não, isso aqui eu engulo, isso aqui eu dou jeito, isso aqui eu desconto na academia, ou isso aqui eu como um doce e passa. Às vezes a gente tem que dar uma investida em poder talvez conversar, entender, ver se Sim. aquilo que tu tá sentindo um peso maior de fato tem aquele peso, ou se isso pode ser visto de uma outra forma. E que nem tu pontuou, assim, todos esses cuidados com questões de produtividade, de entrega, de desempenho, eu acho que é legal a gente ver que às vezes a gente só atrela isso à questão do trabalho, mas na verdade não. Tem muitos momentos em que a gente se cobra tanto na vida pessoal que isso é que afeta o trabalho. Então também tem esses processos que eu acho que é muito legal quando a gente fala sobre todo o programa, porque ele amplia essa visão de a gente poder enxergar um todo mesmo, e que vai sendo Uhum. construído como investimentos a longo prazo. Então, sim, concordo contigo. Às vezes o pessoal chega a conversar comigo quando já está no estouro da panela de pressão, mas dá para conversar quando ela só começou a chiar Sim, ainda, assim, tá tudo bem. verdade. Verdade, né? É buscar essa. E a empresa apoiar isso, né? Apoiar essa questão da prevenção, que ela é muito importante, né, em termos de saúde. Eu acho que também nos ambientes, aí falando muito mais, né, numa dimensão mais intelectual e de bem-estar mental e também social, eu acho que os ambientes também eles podem ser promovidos com
para o desenvolvimento, né, de habilidades mentais, né, do que se refere a estar aberto aí a novas ideias, experiências, ao desejo de aumentar também a compreensão, aprimorar habilidades, de fazer com que as pessoas possam se desafiar, né, então eu sempre digo assim que o desafio mais habilidade é onde a gente pode encontrar satisfação, felicidade e crescimento, mas é sempre bom também buscar também esse equilíbrio, né, porque às vezes a gente pode incentivar o desafio, mas também eu acho que acredito que tem que definir expectativas, deixar que as pessoas sejam criativas, né, que elas possam receber também feedbacks úteis, né, que elas possam aprender coisas novas, testar, errar, e a gente fala muito na questão da segurança psicológica, de ter um ambiente colaborativo. Muitas vezes as pessoas tendem a não querer, né, às vezes, desafios porque elas talvez não estejam encontrando dentro desse ambiente talvez algum tipo de colaboração, algum tipo de ajuda, né? Então, eu acho que esse equilíbrio também é legal. Eu acho que tem aqui uma relação, né, quando a gente fala muito nessa questão também do desenvolvimento intelectual e de carreira, que a gente, né, tem, porque eu acho que tanto o tédio quanto também a sobrecarga, eles são muito perigosos, né? Então, aquelas pessoas também que querem abarcar tudo, né, e acabar se sentindo sobrecarregadas, elas podem ter um problema muito sério depois. Ou aquelas pessoas também que não são desafiadas, que estão sempre, né, trabalhando dentro das mesmas questões, não se sentem, né, progredindo, né, e aí levando muito ao tédio, isso também pode causar também não um bem-estar, né, dentro dessa parte do ambiente. Então, são coisas que realmente podem gerar um desconforto e são coisas que a gente pode ir trabalhando e conversando. Aqui na empresa, a gente utilizou, então, também, né, para poder entender um pouquinho essa questão de gerenciar a complexidade dessas relações. Eu acho que o gerenciamento da complexidade de relacionamentos é a coisa mais complexa que o ser humano faz, né? Então, no ambiente de trabalho, a gente trouxe algumas práticas também para criar esses ambientes colaborativos, de ter nessa segurança psicológica e principalmente, né, dar esse apoio, né, de sentir que as pessoas estão sendo ouvidas, né, de que existe uma escutativa, de que tem um apoio, né, de pessoas, né, que vão poder estar ali ajudando no dia a dia. Então, em primeiro lugar, a gente traz para os líderes aqui uma agenda frequente também de conversas com as pessoas. Nós implementamos a partir da metodologia do Vibe, tá? Esse é um produto que a gente tem aí para a gestão de pessoas e ajudar nessas, ajudar a criar essas cerimônias, vamos dizer assim, de acompanhamento. E nessa dimensão, então, a gente traz, né, algumas cerimônias fundamentais ao longo da jornada, né, que a gente tem ali a jornada do nosso colaborador. Então, seja desde uma conversa de onboarding, né, uma conversa one-on-one, né, um para um, como vocês chamam, que são conversas frequentes, com pautas abertas, né, que tem uma frequência mínima mensal. Então, a gente pede, assim, que esses acompanhamentos, que as pessoas possam conversar pelo menos uma vez por mês. E nós temos também a parte da conversa de carreiras. Então, são momentos em que a gente traz a ideia de criar um vínculo significativo com as pessoas, né? De buscar a amplitude dessas dimensões do bem-estar e entender o que cada pessoa está sentindo, né? Lidar rapidamente com essas frustrações, eliminar as barreiras, anseios, direcionar, agradecer, né? Reconhecer aí bons trabalhos. Realmente a gente conseguir criar esse vínculo e ter esse interesse genuíno, né, com as pessoas, de forma com que ela também possa contribuir, informando assim como ela gostaria de conduzir o seu trabalho, como ela quer realizar, o que ela entende pela autonomia, né, com responsabilidade, né, o que ela tem também enquanto alinhamento de valores, o impacto, a importância da sua contribuição para o time, para a empresa, né, para o cliente final, para a sociedade. E a gente traz também muito junto com isso, né, na nossa prática também do aconselhamento psicológico, aí, que a Indy nos ajuda, né, focar nessas demandas específicas do dia a dia. E aí a gente traz também conversas, né, breves, objetivas, né, que são até feitas de maneira online, mas
para eles buscarem também apoio nesses momentos desafiadores, né, da vida deles que causam algum desconforto, né. Índia, tu quer falar um pouquinho também sobre que demandas, né, que as pessoas também podem trazer e como essa prática também é legal de ter este apoio também mais nesse nível, né, profissional, vamos dizer assim, porque muitas vezes o líder, ele pode ser um conselheiro, ele pode ser um mentor, mas nem sempre ele vai ter essa amplitude de respostas mais no íntimo, né, mais na questão, assim, das saúdes, né, ou das dimensões desse construto, né, de bem-estar. Concordo. E eu acho que é importante a gente ver, assim, que às vezes, por mais que seja o nosso líder e a gente confia, nem tudo a gente quer contar. Então é por isso que às vezes a gente tem um apoio, a gente tem um suporte, a gente conversar faz tão bem, é por isso que essa questão do aconselhamento psicológico ele ajuda, porque em muitos momentos que eu trabalho é justamente isso, é dar a oportunidade de encontrar uma forma de falar sobre aquilo que quer ser dito, de pontuar alguma coisa que se sentiu confortável ou não, porque muitas vezes eu acho que isso é muito legal, assim, do que vem sendo construído no Vibe, também o que o Vibe proporciona, que é isso. É um momento de discussão para a gente dizer o que a gente quer, o que a gente está afim, qual caminho quer seguir, para onde é que quer ir, porque acompanhando o Vibe pela perspectiva de fora, assim, é muito bonito de ver esse movimento, de proporcionar esse outro, essa questão de poder conversar e poder saber, porque é um processo que muitas vezes, assim, também até nessa questão do aconselhamento psicológico, a gente conversa bastante sobre isso, assim, o que que eu quero? Qual que é o meu Uhum. limite? O que que eu tenho vontade? Ah, mas eu vou me experimentar ou não vou? Bom, vamos ver. Talvez experimentar faz bem, talvez tu pode experimentar e não gostar. Então, assim, trabalhar essas questões no aconselhamento psicológico, elas são, por mais que muito pontuais, que nem eu sempre falo para todos, pode vir, a gente tem essa questão de poder conversar uma vez, ou se precisa conversar mais, dá para voltar. Se for a questão, vai ser encaminhado para uma questão de um cuidado com saúde mental contínuo. Então, assim, tudo isso é muito bem pontuado, mas eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, assim, que às vezes a gente quer conversar sobre o conflito que aconteceu com os colegas, ou quer conversar sobre algo que aconteceu e que me gerou um sentimento positivo ou negativo e não se sente bem, então o aconselhamento ele funciona muito para isso, para a gente poder falar e principalmente também para pedir ajuda nesse sentido. Bom, tenho essa situação, o que que eu faço? Então, o Uhum. aconselhamento também Verdade. funciona para a gente poder olhar e pensar assim, bom, tem um terceiro me dizendo com fora da situação, opa, ok, talvez por aqui, talvez por ali. Então é para isso que eu também estou aqui dentro desse processo, que é justamente para dar um ponto de apoio, justamente para as questões que ficam mais relevantes no momento. Verdade. Bom, gente, então também acho que a gente está quase já indo para o final ali também. Eu acho que assim, tem várias outras coisas, né? Até estava passando aqui minhas anotações, eu disse, tem um monte de coisa ainda para falar, mas a gente tem um tempo aqui, né? Então, Uhum. e também deixar um tempo para vocês fazerem perguntas, mas até para concluir, eu acredito que dentro dessas dimensões, né, do bem-estar, das 8 saúdes que a gente trabalha, eu acho que o que a gente realmente quer, né, é ter essa experiência mais autêntica, né, sem exigir, né, que as pessoas criem uma persona para o trabalho, mas que elas possam ser elas mesmas, né, ter esse senso de honestidade, de transparência, de confiança nas relações, e ter, né, uma qualidade dessas relações com um reconhecimento, sim, da escutativa, né, de ambos, então, de pares, de colegas, né, de líderes, né, em todo um 360 aqui, e dessa conexão mais humana. Então, isso me faz refletir que grande parte também do que a gente lida em termos, né, de problemas relacionados ao bem-estar está muito na qualidade das relações que a gente tem aqui enquanto pessoas, né? Então, quem não gostaria de estar se sentindo acolhido, pertencente, de conseguir ajuda quando existe um desafio, de conseguir, às vezes, apenas uma escuta, né, para ouvir um desabafo, alguma coisa assim. Então, eu acho que se a gente conseguir proporcionar esses níveis, né, de qualidade nessas relações no ambiente, eu tenho certeza que a gente vai conseguir um ambiente muito legal para se trabalhar, muito próspero e que vai ajudar muitas pessoas, né, a
conseguirem criar, né, e refletir sobre essas dimensões de bem-estar delas. Concordo. Legal, gente, acho que vamos para as perguntas também. Deixa eu ver aqui que eles estão me mandando no nosso WhatsApp, né? Temos aqui algumas questões, né? Então, a Raquel aqui, ela nos traz, né, que ela trabalha numa assessoria de marketing digital, onde eles têm, na verdade, um serviço, um modelo de trabalho, né, como pessoa jurídica, né? Então, PJ aqui, eles não têm horário de trabalho, e eles trabalham por entregas e projetos, né? É um modelo também bastante, está sendo bastante usual, né? Demandado também por empresas, enfim. Então, como manter uma boa qualidade de trabalho sobre esse ambiente de pressão constante, né? Eu acho que aqui, Raquel, a gente vê muito essa questão, assim, do quanto a gente faz esse cruzamento entre aquilo que eu preciso entregar com a carga horária, né, que eu vou também despender, com o foco que eu tenho, né, para conseguir produzir. Então, acho que é muito legal alinhar essas expectativas, né, enquanto com os líderes, enfim, com a empresa, né, que existe uma questão de uma relação de contratação dessas expectativas, porque às vezes a gente fala muito assim, legal, isso é um formato de trabalho que muitas vezes as pessoas procuram uma forma assim mais econômica, financeira, porque às vezes pode ser mais vantajoso ou não. Mas a que ponto, né, essa parte econômica, financeira, ela está te trazendo a qualidade de vida que você precisa. Então, eu acho que este alinhamento, para mim, primeiramente, ele é fundamental, né, em relação, assim, bom, gente, quais são, né, as entregas, claro que vai ter sempre metas, prazos, a gente trabalha muito com isso dentro da empresa, mas eu acho que é muito legal, assim, trazer uma ideia, assim, de alinhamento, né, com check-ins, né, talvez mais próximos, mais, talvez, reuniões, né, de check-ins mais semanais, ou 2, 3 vezes por semana, para trazer essas expectativas também do alinhamento dessas entregas. E, obviamente, se isso demandar, né, algo que seja talvez impossível, né, às vezes, de se trabalhar, porque por mais que a gente trabalhe uma força, né, que não tem um horário estabelecido, que tenha talvez essa flexibilidade que é legal, mas não adianta a gente estar lá trabalhando 24 horas, né? Então, eu acho que esse equilíbrio também... uma vez eu vi um webinar que diz assim, a gente divide o nosso tempo, talvez, do dia, né, do nosso dia, sempre em 8 horas, né? 8 horas de trabalho, 8 horas, né, de lazer, 8 horas de descanso, e talvez seja esse equilíbrio que você estaria tendo que trabalhar agora nesse momento. Indy, eu não sei se tu tem alguma sugestão aí para a Raquel também. Tem uma sugestão para a Raquel, que é muito definir o que é urgente. Porque muitas vezes a gente cai nessas falsas premissas de assim, é urgente, eu preciso fazer, preciso disso aqui para amanhã. Tá, mas dá para a gente negociar um prazo maior? O que é que pode acontecer? Porque entendo, assim, às vezes, ok, a gente precisa dar conta, às vezes, de fato, é urgente, as coisas estão nessa correria, mas é interessante a gente poder também definir muito bem isso com os nossos parceiros, assim, bom, o que de fato está mais urgente, para quanto tempo eu consigo, ou até dar um prazo um pouquinho maior justamente do que tu consegue fazer o projeto para terminar com calma, para ter tempo. Então, assim, eu acho que nesse quesito também vale muito a gente pensar nessa gestão de tempo, de poder te dar um tempo a mais dentro dessas horas que tu planeja para fazer o projeto, justamente para poder contar essas horas de descanso, para poder ter uma gestão melhor desse processo todo, para conseguir respirar no meio de um projeto e outro. Legal. Seria isso. Espero que a gente tenha conseguido colaborar ali. O Leocádio também pede, né, ele comenta aqui que tem-se o bem-estar sendo centrado cada vez mais em particularidades e individualidades, isso que a gente falou, né, dessa questão da pessoalização do momento de cada pessoa, em um ambiente coletivo, a fim de sugerir e centrar ações. Faz-se necessário medidas organizacionais para buscar esse novo modelo cultural da gestão e compilando esse acervo de anseios. Quais as sugestões, né, para esse passo inicial?
Acho que é bem legal, né? A parte que a gente fala também do coletivo, né? Com uma abordagem também de colaboração, de performance coletiva, do compartilhamento de conhecimentos, da cooperação. Aqui eu acho que a gente tem algumas cerimônias, Leocádio, que daqui a um pouco isso possa trazer um alinhamento também ali para as tuas equipes. Acho que a gente tem aqui reuniões, né, algumas práticas de reuniões de times. Normalmente elas acontecem semanais. Eu acho que isso é fundamental para alinhar as expectativas, saber o que cada pessoa vai ter que contribuir, o que vão trabalhar, o que vão ter que fazer em conjunto. Então, aqui eles pode trazer à tona nessas reuniões, né, o check-in de metas, os projetos, os resultados alcançados, comemorações, que é legal também celebrar, né, conquistas. Eu acho que isso traz bastante engajamento. Dentro da nossa, aí é um modelo de gestão de performance, a gente também tem encontros trimestrais, né, de encerramento de ciclo. Então, a gente trabalha aqui com a ideia da ferramenta de OKRs, né, onde a gente tem ciclos trimestrais, e aí, nesses ciclos, nós temos aqui uma cerimônia que, no trimestre, então, é feito também o encerramento do ciclo, né, sobre cada metas, cada resultados que as equipes trabalhadas, obviamente alinhadas com os OKRs estratégicos da empresa, que são aí de período mais anual, mas eles trazem também junto com o ciclo não só a ideia do fazer esses acompanhamentos e ver o alcance de resultados, mas também trabalhar nessa avaliação de performance, a maturidade enquanto o trabalho do time para ter alcançado esses objetivos, né? A sua ambição de metas, né? Como o time colaborou, o que ele deveria ter mudado, o que ele realmente deve continuar, o que ele tem que parar de fazer porque não está trazendo resultado nenhum. Então, além desses check-ins que eles vão realizando ao longo, né, do período, eu acho que no final do ciclo é interessante porque eles fazem essa avaliação da performance e essa avaliação é coletiva. É mais ou menos o que a gente, né, Gustavo, acho que já trouxe também muito uma ideia do que a gente traz para o Vibe, que a nossa performance aqui é coletiva. Ou seja, se perdemos ou se não alcançamos algum objetivo, ninguém alcançou, né? E se ganhamos, todos ganhamos. Então, todas as pessoas são partes importantes, né, para o grupo. Cada pessoa tem que saber exatamente o quanto ela vai contribuir, o que é a expectativa esperada por ela, e aí sim, deixar com que os times também façam essas organizações de trabalho, né? Fazer esses encontros também de alinhamento de objetivos, né? Produção de acordos. Essas pautas, eu acho que elas têm que ser trazidas um pouco mais para a equipe, para que eles também tomem as decisões. E aí entra naquela situação também que a gente fala de descentralizar um pouco, né, do líder, senão as pessoas ficam também só naquele status, né, tá, eu manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, traz elas para a pauta, né, traz elas para ação, né, traz elas para uma definição também estratégica de tomada de decisão. Enquanto empresa, a gente também tem uma reunião que a gente acaba fazendo um encontro, né, online, enfim, com toda a empresa, né, com todas as pessoas que a gente traz aí como um cheque mensal mesmo, que é a comunicação dos objetivos estratégicos da empresa para dar aquele alinhamento, né, e direcionamento para todos, né, a gente traz também para a pauta resultados financeiros, a gente é transparente com isso, o que a gente está alcançando, o que a gente está buscando, né, que direção que a gente quer, né, comunicados também de gestão de pessoas, né, que tipo de projetos a gente está trabalhando, o que isso vai impactar também na vida das pessoas, os projetos de diversas áreas, e dentro aqui da empresa a gente também gosta muito quando existem também grupos e projetos de times, né, multidisciplinares, que a gente trabalha também alguns alinhamentos de objetivos comuns. Então, a gente tem lá times de inovação, os times de diversidade e inclusão, que são grupos de afinidade, né, de pessoas que querem contribuir, né, que têm afinidade com o tema e que acabam trabalhando os projetos estratégicos para a empresa. Temos embaixadores dos clientes, entre outros. Então, é muito legal como as pessoas começam a se engajar, né, a ter um significado, um propósito também, e principalmente ter esse direcionamento, esse alinhamento, né, enquanto coletivo. Né? E eu acho que isso daí tem a ver muito do que ela vai buscar depois enquanto carreira, enquanto orientação de desenvolvimento, num âmbito mais individual, mas acho que ter esse senso coletivo, para mim, é fundamental.
Índia, eu não sei se quer fazer alguma contribuição, né? Mas eu só ia te colocar também como um passo inicial, assim, bem rapidinho, talvez, sobre essa questão de acalmar esses anseios, de também a gente poder pensar até numa pesquisa de campo inicialmente, assim, para poder ver o que é que as pessoas trazem, o que elas entendem por bem-estar. Porque às vezes a gente pensa, vou entregar um benefício tão legal e para minha equipe não é aquilo que eles estão desejando Sim. no momento. Então, eu acho que também, assim, para uma ideia inicial, também começar com essas pesquisas, conversar, entender as dores, porque aí sim a gente consegue criar um coletivo também com mais bem-estar. Porque entender as dores faz parte de a gente também alcançar um bem-estar. Então, acho que é legal. Só vou reforçar esse ponto, porque Sim. né, tem todos esses pontos que vão e vêm, sim, convergindo ao que tu foi me trazendo, assim. Eu acho que daí tem uma última pergunta aqui que eu vou ver do Leocádio também, que é se existe um diagnóstico, um método de medição da felicidade no trabalho. Eu acho que até existem pesquisas, né, talvez possa Sim. indicar, a gente possa, de repente, até encaminhar depois algum link, alguma coisa, mas eu vou dizer assim, ó, aqui para nós, claro, a gente tem uma pesquisa de clima, a gente trabalha ali com o GPTW também, que já tem uma metodologia proposta, dentre, né, todas a parte da metodologia, existem essas dimensões, né, que estão ali propostas e que a gente consegue fazer, de certa forma, essa medição, mas vou muito no encontro do que a Indy fala, né, que à medida que a gente vai colocando projetos, a gente vai startando pequenas pesquisas, pulses, né, até para a gente poder entender, né, o que as pessoas estão sentindo, o que elas querem, às vezes, em particular, em algum time. Vou dar um exemplo para vocês, gente, até o próprio formato de modelo híbrido que a gente vem trabalhando hoje, foi muitas vezes de interesse específico de times que gostariam de voltar e trabalhar, né, e de estar juntos, pelo menos algum dia da semana, dentro da empresa. Então, a gente deixou um modelo muito aberto, né, não tem assim, tem que voltar ou não tem que voltar, né, a gente estabeleceu que as próprias equipes pudessem avaliar isso, algumas avaliadas assim, mas eu estou ficando um pouco distante, daqui um pouco eu estou, né, perdendo um pouquinho, né, dessa relação, desse desenvolvimento que eu gostaria de estar mais junto. Então, as próprias equipes se organizaram para isso. E isso é muito legal, ver esse movimento que partem das próprias pessoas, né, e não impor alguma coisa para elas. E a gente mede também ao longo das nossas ações também de RH e ao longo de cada trimestre, a gente tem uma medição também de ENPS, então é uma cópia, né, do NPS, né, mais da área ali de marketing e vendas, enfim, da área mais da ciência ali com a experiência dos clientes, a gente traz isso para dentro da empresa também e a gente aplica ela também para que as pessoas possam trazer oportunidades de melhoria que elas estão entendendo, o que elas acham que a gente está fazendo legal também, o que a gente tem de melhoria e o quanto elas entendem que aqui também é um bom ambiente para trabalhar. Então, a gente traz o ENPS aqui como sendo o nosso principal indicador. A gente, então, eu gostaria muito de agradecer aqui a Indianara por estar aí compartilhando também conosco, estar aí me ajudando, né, a trazer esses pontos que a gente entende super importantes. Quem tiver também interesse em conhecer um pouquinho mais dessa metodologia do Vibe, que também é algo que a gente consegue aplicar de uma maneira muito rápida, muito simples também, essa organização, né, para trazer esse acompanhamento, esse bem-estar, essa forma às vezes diferente de fazer uma gestão de pessoas, né, um método não tão tradicional, mas eu acho que faz sentido quando a gente fala dessa questão da integralidade humana. Quiser conhecer um pouquinho mais, coloca aí no chat, eu quero, daí o pessoal vai entrar em contato, vai daqui a pouco até mostrar para vocês como funciona. E quero agradecer também a presença de todos e todas, né, por estar aí compartilhando também conosco, trazendo suas perguntas. Espero que a gente tenha conseguido ajudar um pouquinho, né? Fico à disposição também, caso queiram, né, nos mandar alguma pergunta também posterior, que a gente puder também trazer isso, né, compartilhar. Eu acho que a ideia aqui é que a gente trazendo mais informações, né, do todo, a gente acaba unindo, né, essas práticas e transformando também a nossa sociedade melhor, né, nossos ambientes de trabalho melhor. Então, uma ótima semana aí, pessoal. Acho que eu tenho aqui
também alguns contatinhos que eu quero compartilhar com vocês. Espera aí, só para a gente, né, deixar aí os contatos da empresa. Acho que estão aparecendo ali na tela. Então, muito obrigada aí pela participação de todos e até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada, Obrigada. Indy. Tchau, tchau. Tchau.